Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, estou ministrando aqui uma série de palavras, eu não sei quando vai terminar. Essa de fato está no meu coração de continuar ministrando. Estava orando esses tempos e o Senhor falou muito forte ao meu coração algo. Nós precisamos de retomar, voltar à origem, voltar a falar mais, a ter um coração incendiado, a edificação da igreja, a vida de uns aos outros, porque isso é a vida da igreja, a comunhão, a alegria, o encargo, o comprometimento. É isso que fala a nosso respeito, é isso que consegue medir quem é a Videira Itaúna, quem é essa igreja. E a nossa vida do dia a dia revela isso. A nossa comunhão, nossos cultos, as nossas células, o que nós fazemos, revela o que nós estamos edificando, para onde nós estamos indo, qual que é o propósito, aonde nós queremos chegar. Devemos ter claro na nossa mente e coração aonde iremos chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. O que queremos edificar? Nós somos chamados para edificar uma igreja de vencedores. E essa edificação não parte de 1 ou 2 ou meia dúzia. Cada um recebeu um comissionamento. Cada um é um construtor. Eu compartilhei semana passada sobre não apenas pedras, mas também colunas. E nós aprendemos que a igreja, lembramos que a igreja ela tem múltiplas faces, porque ela é ampla, é poderosa. Assim como para falar de Jesus é necessário 4 evangelhos, cada um com uma característica diferente, com um prisma diferente. É como se fosse um quadrado, cada um vê um lado dele e todos veem a totalidade. Os evangelhos é maravilhoso. Jesus em Mateus se revela como o filho do rei, tem genealogia. E Marcos já vem como um servo, não sem genealogia, um escravo. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. A genealogia de João capítulo 1 já começa falando que no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi fez, né? O que foi feito se fez, porque Jesus era a palavra que saiu da boca de Deus. O haja de Deus era Jesus, criando com Deus o universo. É o verbo de Deus. Mas também a igreja, ela é lavoura, ela é um exército, ela é noiva, ela é o corpo e ela é o edifício. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o edifício. Na verdade eu quero falar hoje 5 passos para edificação e os materiais para construir, para edificar essa grande obra que nasceu no coração de Deus. Porque a igreja não é 4 paredes, a igreja não é apenas 2 ou 3 reunidos no nome dele. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é algo extraordinário e é um grande mistério que Jesus veio para revelar, e que nós estamos todos os dias orando, e vivendo, e buscando, e conhecendo, e vivendo igreja, porque não é um lugar para frequentar, é uma família a pertencer, uma família de fato, que ama de verdade, que tem desejo de estar junto, mais do que os de fora, porque nós somos eternos, e o sangue do Espírito Santo corre em nossas veias, e o Espírito Santo em nós, é Deus em nós. Então nós não devemos ser apenas pedras. Pedras são muito importantes, mas coluna é que sustenta essa obra. Então tem colunas, líderes são colunas, anfitriões são colunas, dizimistas são colunas financeiras, os irmãos que se comprometem são colunas. Eles estão lá, custe que custar, todos os dias, são colunas. Não se trata de cargos apenas, se trata de coração, de revelação, de comprometimento. Colunas. Professores são colunas.
E nós devemos orar para que mais trabalhadores venham, porque essa área é grande. Vai ter próximo cursão aqui, amém? Próximo CTL. Então precisamos de mais professores, mais alunos, para que uma igreja poderosa cresça. Precisamos de treinar, enviar esses irmãos para cumprir o propósito de Deus, treiná-los para ouvir a palavra. O cursão não é apenas uma liturgia de um curso que você faz e recebe uma formatura, não. Você está sendo aperfeiçoado, estou sendo amadurecido, Cristo está sendo formado em mim. Isso muda a sua vida. Não é apenas um diploma como um curso qualquer, muda a sua vida, muda a sua forma de pensar, de agir, de falar. Por isso valorizamos muito o cursão, valorizamos muito o CTL, muito mesmo. Não devemos ficar um ano, nós já ficamos, mas não devemos ficar um ano sem ter cursão CTL. Não podemos. Por isso nós vamos ter, em nome de Jesus, mais cursão e mais CTL. Vamos ter encontro com Deus, vamos ter batismo, vamos crescer, vamos estruturar, vamos avançar, para que almas sejam alcançadas, cuidadas, e elas vão se transformar em pedras para colunas, amém? E uma pedra qualquer, uma pedra lapidada, transformada agora à imagem de Jesus, que ela é encaixada no corpo de Cristo. Eu quero falar alguns materiais de edificação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios 3, 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, casa, uma construção, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, prudente arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como constrói. Cada um aqui não é cada pastor, não. Como cada crente constrói sobre este fundamento. Envolve todos nós. Não é um texto apenas para pastores e lideranças. Veja como cada um de nós edifica sobre ele. Olha que interessante. Por quê? Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está colocado, que é Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte vai permanecer, mas se receberá uma grande recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízos, mas todavia será salvo. Aleluia. Paulo está falando aqui de dois grupos de materiais que cada um está construindo. Ele está tendo a visão da igreja, do corpo de Cristo, e ele simboliza isso como uma construção. Porque ele fala que nós somos pedras, nós somos os construtores também. Você é a pedra que foi edificada, mas você também é aqueles que pegam um carrinho de mão, vai para os lugares e enchem de pedras, traz para cá, para que o Senhor lapide elas. Amém? Somos os construtores, estamos construindo algo, estamos edificando uma igreja. E é uma graça e oportunidade de estarmos cooperando com algo que é eterno e algo que é celestial. Não é uma empresa que alguém funda, que alguém coloca uns sócios majoritários e estabelece, enfim, toda a estrutura. Não nasceu do homem, não nasceu, ninguém pôde fazê-lo. Foi o Senhor que estabeleceu a sua igreja, e é um grande mistério ela. O apóstolo Paulo estava apenas revelando o fundamento, o alicerce, a palavra. Cristo, ele é a base, o alicerce, mas também ele é a pedra de arremate. Ele é que termina, ele que dá o acabamento. Nós somos essas pedras e também somos os pedreiros. Mas alguns constroem com ouro, prata e pedras preciosas, outros com madeira, palha e feno. Dois tipos de materiais que falam muitas coisas. Primeiro,
valores. Um custa muito caro. Custa muito caro. Custa a nossa vida, o nosso tempo, o nosso coração, a nossa provisão, a nossa energia. Edificar com ouro, porque o ouro representa a glória de Deus. Certo tempo roubaram todos os ouros do santuário. E o rei então apenas mandou substituir por bronze, para que quando viesse, o momento da apresentação dos soldados, na entrada do rei, eles faziam filas, mostravam os seus escudos, e aí batia o sol e reluzia, parecendo que era ouro, mas não, o ouro tinha sido roubado. Eles não assumiram, não choraram, não clamaram, quis substituir por bronze, material que até tem um brilho, até tem um valor, mas não tem presença. Ou seja, o que fica é uma religião fria, passiva. O que ficou naquele tempo era uma religião. Estavam acostumados, mantiveram a liturgia, mantiveram ali tudo que eles faziam, mas não tinha mais presença de Deus. E é por isso que deve ter sempre presença de Deus. E presença de Deus custa caro. Como assim? Custa oração, jejum, entrega, a negar nós mesmos, a sair da nossa casa no frio, no calor, na chuva, na tempestade, e nós então fazemos o que nós temos que fazer com amor. É gerado, custa, é caro, porque fala do coração, fala fazer com todas as suas forças. Mas também a prata representa a redenção. Prata na Bíblia significa redenção. Não tenho tempo para poder o significado. Assim também a igreja, ela através da redenção, ela é feita de pessoas que nasceram de novo, pessoas que foram salvas. Um amontoado de pessoas não é igreja, a igreja são salvos. Os que nasceram de novo, eu e você. Pessoas que nasceram de novo foram transformadas, foram redimidas pela prata da redenção. E as pedras preciosas apresentam para a obra do Espírito Santo em nós. Éramos carvões qualquer. Através da pressão, através do tempo, através da obra de Jesus, o Senhor está nos transformando em pedras preciosas. Nós éramos algo, uma natureza diferente. Hoje somos outra. O diamante era um carvão mineral, agora tem valor. Nós éramos uma pedra qualquer, mas o Senhor nos lavou. O Senhor pagou por preço. Foi Ele que deu o valor. Nós não tínhamos valor em nada. Éramos insignificantes, inimigos de Deus e filhos da ira. Mas Ele viu o valor. Ele que viu. Criação dele. Ele, na sua abundante graça, quando nós éramos inimigos e pecadores, estávamos perdidos, Ele resolveu nos salvar. E está transformando a nossa vida de um carvão para um diamante. Aleluia. Mas madeira, palha e feno, o homem pode plantar. Um homem está na superfície. É uma obra rasa. É uma obra até rápido de fazer. É até fácil construir uma casa com madeira, com palha, com feno. Mas não suporta a tempestade, não suporta o fogo. Deus não quer apenas uma grande igreja que seja construída rapidamente. Não, tem seus materiais apropriados. É com oração, é com clamor, é com dependência, é com a palavra, é com jejuns, é com a comunhão, é dia após dia, é negar a mim mesmo, é tomar minha cruz e é seguir, é aborrecer pai, mãe, filho, nora, sogra, até mesmo sua própria vida quando for necessário, para ser discípulo e segui-lo. É ouro, prata e pedras preciosas. Não encontra aqui, tem que cavar profundo, tem que buscar fundo em oração. Nós temos que clamar, temos que jejuar, temos que orar ao Senhor e desejar muito para encontrar na superfície os materiais apropriados para que essa obra, naquele dia, no dia do julgamento, os olhos dele como chama de fogo, vai olhar para aquilo que nós construímos. O que nós edificamos, o que nós fizemos na nossa vida, como que nós servimos a Deus. Naquele dia, o fogo, o julgamento, e vai olhar para nós. Portanto, não importa apenas fazer obras. Tem gente que tem muitas obras, mas não é com materiais apropriados.
obras demais, mas se eu não for com a motivação, com a dependência, da maneira correta, a obra que Ele quer, tem isso também. Fazer o que Deus não quer é a obra que não será aceita. Naquele dia o fogo vai apenas revelar se alguém construiu com ouro, pedras preciosas ou madeira palifeno. Se queimar, ele é salvo, todavia não receberá galardão. Mas se a obra for com ouro, prata e pedras preciosas, será mais pura, que o ouro purifica, e ele receberá um galardão. Vai reinar com Cristo 1000 anos. Para edificarmos uma igreja, nós precisamos de visão. Primeira coisa, nós precisamos de visão. Precisamos de muita oração, de relacionamentos, de estratégia do céu e de multiplicação. A visão. Nós temos uma visão. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente ele é um sacerdote, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração e a próxima, são os kids, para Cristo, através das células que se multiplicam. Temos uma visão, nós temos o caminho do vencedor, nós temos uma estratégia. Ela só tem que funcionar com relacionamentos, com unção, com oração, com vida, com encargo, com comprometimento, para que então nós vamos edificar uma grande igreja, uma igreja que vai, sabe, irmãos, abalar essa cidade. Pessoas serão salvas. Uma visão ampla de reunir num lugar amplo, com 2, 3 cultos no final de semana, de ser centenas e também milhares, porque Deus quer isso. E Deus quer salvar muitos, Deus quer salvar a todos. Deus quer fazer, Deus quer alcançar uma grande igreja. E visão é algo extraordinário, porque primeiro um homem a fazer algo para Deus foi Noé. Deus deu a Noé uma visão. A arca é um tipo de Cristo. Noé teve revelação que viria o dilúvio, ou seja, que haveria condenação para todos. Ele teve um encargo, ele teve a planta, ele teve a visão, a estratégia, a maneira de como fazer, de como edificar, como construir a arca. A arca deveria ser de 3 andares, toda calafetada por dentro e por fora, janela apenas no teto, para que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus. A janela na arca era somente para cima, para nós tiver nossos olhos fixos no autor e consumador. E mandou colocar 7 animais, 7 casais de animais e um de um animal impuro. E assim então, a salvação, Noé estava edificando uma forma, um tipo de igreja. Quem está em Cristo está salvo. A arca é Cristo, a igreja do Senhor é Cristo. Estamos edificando ela. Outro que teve visão foi Moisés. Deus queria construir o tabernáculo. E olha, o tabernáculo era o único lugar na terra atemporal aonde o Eterno habitava em um lugar, em cima do propiciatório, entre os 2 querubins, em cima da tampa chamada de propiciatório, onde o sangue era aspergido 7 vezes. O sangue que foi matado de um bode lá no dia da Yom Kippur, o dia da expiação nacional. Deus habitava ali naquele lugar. Mas Moisés não construiu nada da cabeça dele. Ele teve toda a visão no monte, como seria a estratégia, os materiais, quem iria fazer, quem iria fazer o que. Tudo estava distribuído. E é tempo de nós estabelecermos, levantarmos, gerarmos líderes, para que nós venhamos edificar uma obra grande, poderosa. Aleluia! Seremos uma igreja de expressão, seremos uma igreja de salvação. Haverá pessoas sendo salvas semanalmente aqui, haverá milagres, sinais e prodígios no nosso meio, células multiplicando constantemente. Posso ouvir um amém? Cursão cheio, CTL cheio, professores sendo gerados. I have a dream, eu tenho um sonho. Sonho de edificar uma igreja de vencedores. Eu quero ir para lá. Nós vamos para lá juntos, construir uma grande igreja. Daqui um ano, nessa mesma data, nesse mesmo mês, nós queremos estar uma outra realidade, completamente diferente. Chega um tempo que temos que dar um basta.
que sejamos como um porco, estamos comprometidos, que custa a nossa vida. Devemos ter visão. Por isso o Senhor nos deu a visão, está na palavra dele. Ele disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja foi inaugurada na cruz de Cristo, e cada pessoa que é salva é acrescentada à igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que tinha visão. Eles enxergaram a obra da cruz, eles sabiam para onde iam. Eles viviam uma vida de compromisso, de relacionamento, de oração, de ceia. E porque eles estavam vivendo uma vida tão gostosa, tão maravilhosa, tão prazerosa, tão espontânea, tão avivada de uns aos outros, o prazer deles no final de semana não era sair para algum lugar qualquer, era reunir com os irmãos. O prazer deles era reunir, os jovens se reuniam, os adultos se reuniam, os anciões se reuniam. Eles se reuniam não era em um dia, não era no arraiá não era na festa da roça, não era num dia de célula, não era numa estratégia, não era em um dia que foi estipulado, era todos os dias. Comunhão diária, comunhão, oração, intercessão, jejum, crer na palavra, praticar a palavra gera poder, dínamos, poder explosivo. Era o Senhor que acrescentava todos os dias à igreja aqueles que haviam salvos, porque eles tinham um ambiente preparado, eles tinham celeiros de líderes, eles tinham, os 5 ministérios estavam ali, os dons estavam fluindo no meio deles, havia um temor, havia desejo, havia graça, revelação, porque estar aqui no nosso meio é privilégio. Servir a Deus é graça, é alegria, é poder, é vida. Liderar uma célula é privilégio, é recompensa. Dar aula no cursão é recompensa. Ministrar para as crianças toda semana aqui no Domingo Kids, na célula, é recompensa. Quando nós nos envolvemos, nós somos recompensados. É comida e é bebida para nós. Triste é a vida daquele que não são colunas. Quem não se envolve vive uma vida difícil, angustiada, porque falta algo. Jesus, quando pregou o evangelho para a mulher samaritana, e a cidade de Samaria se converteu, ele ficou satisfeito, queria oferecer-lhe comida, ele diz: estou satisfeito porque eu comi outra comida. Me ajuda aí, por favor. Amém? Aleluia. Precisamos de viver visão. Edificar a igreja não é só vir num culto, não é participar de apenas de uma célula. Viver a igreja é amar uns aos outros, se entregar pelo outro, ter prazer de estar com o irmão, visitar os irmãos, se dedicar, ter prazer de estar aqui, desejar que outros estejam aqui, ter compaixão pelos perdidos, ser como aqueles 4 leprosos que estavam fora de Samaria quando havia guerra. Eles estavam numa caverna. O Senhor deu a graça para eles. Deu a graça. Eles falaram: se ficar aqui morreremos. Não podemos entrar na cidade porque somos leprosos e ela está fechada. Se entrar, vamos nos apedrejar. A cidade está cercada. Quer saber? Vamos para o arraial dos sírios. Vamos para lá. Quem sabe nos deixarão viver. O Senhor fez ouvir barulhos de cavalos e carruagens. E os sírios pensou que Samaria tinha reunido com outros exércitos e estavam indo atrás deles. Eles pensaram que os outros povos tomaram a guerra de Samaria. Talvez Jerusalém, Judá, Benjamim e os outros povos foram, e eles fugiram. Os leprosos chegaram lá na cidade e contaram cavalos selados, comida e abundância, mesa farta, roupas, tesouros, prata e ouro. E eles comeram, beberam, mas eles caíram em si e falaram: não podemos ficar com isso aqui só para nós. O povo está morrendo lá na cidade, eles estão passando fome e nós encontramos salvação. Ele diz essas palavras: hoje é dia de boas novas. O evangelho é boas novas. Eles foram e anunciou para a cidade que havia comida, e toda a cidade foi salva. Presta bem atenção em algo aqui. Nós éramos esses leprosos que estávamos mortos fora da cidade.
Mas o Senhor nos deu a graça de encontrarmos riqueza, que é Ele mesmo. Encontramos salvação, encontramos vida eterna, encontramos lugar de refúgio, encontramos paz, satisfação, Jesus. Somos salvos eternamente, encontramos Ele. Recebemos a comissão de convidar outros, de reconciliar outros, de anunciar boas notícias. Mas ficamos muito aqui. Ficamos trancados em lugares fechados, apenas desfrutando. E muitas vezes nem desfruta, sabendo que todos lá fora estão morrendo. Todos lá fora estão morrendo. Estão sem comida, estão sem bebida, estão sem ouro, estão sem salvação. Devemos anunciar para ontem, que aqui tem salvação. Aqui tem alegria. Nas células tem provisão, tem comida em abundância, tem Jesus. Nós somos a esperança para este mundo. Se o sal se tornar insípido, misturado, perde o sabor, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Nós somos aqui para salgar. Somos a luz para colocado no alto, para que ilumine todos. Uma cidade não pode ser escondida, mas ela é esperança para aqueles que estão em trevas. E olha e veja nós, a luz deste mundo. Eles desejam encontrar refúgio aqui, mas precisamos de viver com alegria, para que quando nós vivemos com prazer, o dia que nós falarmos, vamos falar com autoridade, vamos falar como que alguém que convida alguém para ir num churrasco, como que alguém convida alguém para ir num lugar muito bom e você fala com prazer. É isso que gera fome nas pessoas. Precisamos de viver isso de verdade. Precisamos de viver isso. Em João capítulo 17, o Senhor ora 3 coisas que definem uma igreja saudável: santidade, unidade, depois que produz quantidade. O Senhor orou em João 17:15, Ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu não sou, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Santidade não é apenas não roubar, não matar, não trair a esposa, não adulterar. Santidade é consagração. Eu fui separado para algo. Eu não me misturo com o mundo, não há mistura. A minha intenção, o meu coração, o meu propósito, a minha visão máxima está aqui: edificar uma igreja. É claro que eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer outra coisa, mas aonde eu estiver, eu vou anunciar Jesus. Porque a boca fala, o coração está cheio. Eu sou um agente celestial infiltrado lá no meu trabalho. Você é um agente infiltrado no seu trabalho para que você pregar Jesus lá, testemunhar de Jesus lá. Nós somos estes. Santidade é separação, que significa consagração, ter as mãos cheias. Quando nós nos separamos para este propósito, dedicamos completamente, somos santificados, guardados. Que vai produzir qualidade. Qual que é a qualidade? É um povo santo, apaixonado, intenso, fervoroso, alegre, um povo expressivo, um povo que serve a Deus em ebulição de espírito, um povo que serve a Deus, sabe, com clamor. Ele é intenso, o fogo queima no coração dele. Qualidade é uma obra que está sendo feita com ouro, com prata, com pedras preciosas. Qualidade. A qualidade gera quantidade. A igreja dos apóstolos tinha qualidade. Tinha oração, tinha palavra, tinha temor, tinha comunhão, tinha ceia. Tinha santidade, tinha qualidade, que produziu quantidade, multiplicação. Você crê nisso? Amém? Olha que ele orou em João 17:21, a oração de Jesus: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando que o mundo vai crer? Quando nós somos um. Mas isso aqui é tão poderoso que ele fala que nós devemos ser um, como Jesus é um com o Pai. Uau. Jesus era um com Deus, completamente. Não tinha como separar eles. Quem via Jesus estava vendo Deus. Ele fala: se nós formos um, como Ele é um com o Pai, o mundo vai crer que Jesus enviou. O mundo será alcançado quando tiver uma unidade plena.
Não é igual a unidade das batatas num saco de linhagem, todas reunidas no mesmo lugar. Mas se rasgar o saco, eu vou a batata para casa toda, para do fogão, da geladeira, não é assim? Mas você descasca elas, cozinha pelo fogo do Espírito, a água do Espírito, da palavra, e você amassa elas em uma só, faz um grande purê. Aleluia? Quando gosta de purê aqui? Não estou falando de purê não, estou falando de unidade, amém? Tinha batatas que eram pequenas, tinha batatas que eram grandes, tinha batata roxa, batata inglesa, não é assim? A multiforme, cada um é singular e é único, mas se torna um só. Não dá para separar quem é quem. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Isso é ser igreja. Ora, para que eles sejam um, e tendo transmitido a glória que me tinhas dado, para que sejam um. Presta bem atenção. Nós recebemos uma glória para um propósito. Para que recebemos a glória? Para sermos um. A glória que nós recebemos é para ser um. Como nós somos, eu neles e todos em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha atenção, a perfeição na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Segunda coisa, eu vou continuar na próxima palavra. A oração. Sabe o que Deus deseja? Deus deseja ter um povo diferente, formado por discípulos. Discípulos que aprendem a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos. Homens sinceros, praticam a bondade, honrados e íntegros. Discípulos que a vida dele é amar e perdoar um ao outro, que confessa as suas faltas, que sujeita uns aos outros, sujeita às autoridades, paga seus impostos, são sempre verdadeiros, transparentes, confia no Senhor, ajuda, compartilha o que tem, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Ele sofre as injustiças, dá graça a Deus por tudo, vence as tentações, vive em alegria, ora sem cessar, dá testemunho de Jesus, ganha outros para Cristo, fazem discípulos, ofertam seus bens, seu dinheiro, seu serviço, sua atenção, seu tempo, tudo que ele tem, e ama a Deus com toda a sua alma. Essa é a igreja. É um povo diferenciado, um povo do céu. Mas sem oração, nada disso vai acontecer. E é triste, irmãos. É triste. Quinta-feira nós temos aqui 6, 7 irmãos. Eu espero quinta-feira agora tivemos pelo menos 15 aqui, em oração, em intercessão pelos outros. Apenas um dia na semana para separar para orar. Não é nada, substitui a oração. Célula não substitui, reunião de não substitui, evento não substitui, o culto não substitui. É algo único e diferente. Se nós não tivermos vida de oração todos os dias, não vai ter jeito. Jesus orava em todo o tempo. Marcos 1,35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, ele foi para um lugar deserto e ali orava. Mas também ele orava por toda a madrugada. Lucas 6,12 diz assim: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite inteira orando. Jesus, que era Deus, o Messias, ele tinha necessidade de orar, e ele orava. Nós precisamos, porque orar não é apenas uma obrigação difícil, cansativa. Orar é fonte de prazer. Orar é arrancar fardos de nós, arrancar, receber alívio e alegria. Orar é falar com o Pai, é receber, é ter intimidade, é conhecê-lo. É incoerente, é uma grande coerência. Cristão que não ora e não lê, não tem como isso. Não existe isso. Não tem como conhecer a Deus se não for pela palavra e pela oração. A igreja vai ser uma igreja poderosa quando haver aqui intercessões.
gemidos inexprimíveis, desejo profundo do coração, porque desejos profundos são liberados com oração de súplicas. Deus atende desejo profundo. Oração fala porque eu quero muito algo e o que eu quero eu não posso fazer. Eu oro a Ele para que Ele faça. Oração é a maneira única e poderosa de falar com o Pai. Sabe, a oração é o que nos move, é o que nos sustenta, é o que nos levanta, é o que nos transforma. A oração, sem oração seremos como zumbis, andando por aí sem rumo, sem direção, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, vivendo sem propósito, apenas empurrando a vida com a barriga. E cada dia que passa, e aí? Mas oração em palavra, comunhão e intimidade, nós viveremos algo extraordinário. Nós viveremos mudança na sua casa, seu casamento, suas finanças, os seus filhos, sua família é transformada, você é transformado, Jesus é revelado em você. Quando você abre a boca, as pessoas verão Jesus em você, e elas vão querer o Deus que você serve, porque você tem intimidade com Ele. Porque a boca fala e o coração está cheio de palavra dos céus. Jesus nos ensinou a orar. Os discípulos poderiam ter pedido muitas coisas. Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a curar enfermos, nos ensina a ressuscitar mortos. Mas Ele disse, nos ensina a orar. Porque a oração, irmãos, sem oração nós cansamos e cansamos outras pessoas. Sem oração e palavra nós somos cansativos. Somos pessoas chatas. Eu sou chato demais sem Cristo. Eu não me suporto. Preciso de orar, preciso de buscar a Deus. Não tem como edificar uma igreja se você não orar uns pelos outros, se você não orar pelo seu irmão. Oração é a prova de amor. Quem ama, ora pelo outro. Quem ama, ora, até jejua pelo outro. Faz propósito pelo outro. Porque igreja é servir a Deus, é servir uns aos outros. Você crê nessa verdade? Fica de pé em nome de Jesus. Apenas esses 2 pontos. Semana que vem eu quero terminar. Não a série, mas essa palavra. Que o Senhor vai fazer algo poderoso, grande aqui nessa igreja. Você vai ser usado por Deus de uma maneira poderosa. Deus vai usar você onde você estiver. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus tem prazer, Deus quer muito usar você lá fora, na padaria que se compra pão. Deus quer usar você lá na casa que você trabalha, na empresa que você trabalha. Deus quer usar você em todos os lugares. Deus quer trazer uma sensibilidade tão profunda no seu coração que você vai ouvir a voz dele facilmente. Sabe, o seu coração vai ficar sempre em ebulição, sempre pegando fogo por ele de amor. Não haverá inconstância na sua vida. Não haverá fraqueza. Não haverá, sabe, irmãos, altos e baixos assim toda vez. Você vai crescer, vai correr, não vai se cansar. Você vai viver algo que você nunca viveu até hoje. Algo além. Pense nisso. Sabe, irmãos, não pense que o melhor de Deus ficou lá atrás. Não ficou lá atrás. Deus não anda para trás. O melhor de Deus sempre está amanhã. É o hoje, é o agora. É o melhor de Deus. Deus não terminou com você. Deus não parou de fazer na sua vida. Deus não parou de fazer nesta igreja. Deus não interrompeu os seus planos. Pelo contrário, Ele está começando neste lugar. Ele vai fazer algo grande, poderoso, inusitado, algo extraordinário. Sabe, irmãos, você faz parte disso. É com você que Ele vai fazer. Não vai ser com o outro, vai ser com você. Você é coluna aqui. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Ele. Aleluia. Haverá festa todos os dias. Haverá satisfação todos os dias. Haverá salvação aqui constantemente. Você pertence a Ele para sempre.